Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Pedro e Paulo, colunas da igreja. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos e irmãs, nesse 13º domingo do tempo comum, dia do Papa, a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Contemplemos a importância destes dois santos apóstolos, colunas da Igreja, os quais foram responsáveis pela condução e pela missão de levar a mensagem amorosa e vital do ressuscitado ao mundo no início do cristianismo. Estes dois apóstolos foram martirizados em Roma na perseguição de Nero no ano de 64 d.C. Contemplemos primeiramente Pedro, o pescador da Galileia, filho de Jonas e irmão de André. Em Tiberíades, quantos dias e quantas noites ficou no mar pescando para buscar o seu sustento e o sustento da sua família. Foi naquele mar que Jesus o encontrou um dia, numa tarde de pescaria, e o chamou para tornar-se pescador de pessoas para o seu reino. E disse Jesus a Pedro e a seu irmão André: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Pedro, conquistado pelo chamado, seguiu o seu mestre e no percurso deste seguimento teve altos e baixos, inclusive negando-se do grupo dos discípulos quando, na paixão de Cristo, alguém o interrogou se era ele um dos seguidores de Jesus. Mas antes deste episódio, na avaliação que Jesus fez com seus discípulos, Pedro já respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. De Jesus, Pedro recebe as chaves do céu para ligar e desligar no céu e na terra aquilo que convém ou não ao reino de Deus. Pedro será vínculo de comunhão entre todos aqueles que seguem o Senhor, porque a Igreja é do Senhor. E a partir desta realidade cristã, que nasce do chamado de Jesus e da resposta missionária dos apóstolos, a Igreja será chamada apostólica por estar fundada nesta missão de levar ao mundo a evangelização e a construção do reino de Deus. Após a ressurreição de Cristo, Pedro foi fortalecido, encorajado e se tornou um apaixonado pela missão de levar a mensagem da ressurreição do Senhor. Uma paixão que venceu o medo e que o fez andar na contramão do Império Romano, batendo de frente com os fariseus e autoridades daquela época, inclusive chegando a ser preso, como podemos conferir em Atos, capítulo 12, versículo 5, que diz: E enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. E a presença e a força do ressuscitado, que não tem barreiras e é invencível, quebrou as correntes da prisão e fez Pedro caminhar firme ao lado do anjo de Deus, de porta afora, para a missão de anunciar o amor e a paz ao mundo, e também ter certeza de que o Senhor caminha junto nesta missão divina, vencendo o poder e a escravidão. Conferimos Atos, capítulo 12, versículos de 7 a 11. E do apóstolo Paulo também temos muito a dizer, de acordo com os livros dos Atos dos Apóstolos e as suas cartas. Foi um doutor da lei
zeloso pela doutrina judaica, contemporâneo de Jesus e de seus discípulos. Foi um perseguidor e inimigo do grupo dos seguidores de Jesus, bem no início do cristianismo, chegando a matar muitos cristãos. Mas um dia, Jesus também o conquistou de forma impressionante naquela viagem na estrada de Damasco. Paulo, após a sua conversão, coloca todo o seu saber e suas forças para propagar a fé em Jesus ressuscitado, viajando a diversos lugares e formando comunidades entre os judeus e pagãos. Também sofreu pelo Senhor, foi perseguido, maltratado e martirizado, mas, alimentado pela presença do Senhor, também disse: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Suas cartas são de uma riqueza espiritual e pastoral imensa para a igreja da época, também no decorrer dos séculos, e continua hoje como textos valiosos e profundos para a liturgia, a catequese, para os grupos, comunidades e para a vida missionária da Igreja no mundo inteiro. Irmãos e irmãs, a liturgia desta solenidade de São Pedro e São Paulo, portanto, está marcada pela apostolicidade da Igreja, ou seja, do testemunho destes dois apóstolos, os quais são chamados colunas da Igreja, porque marcaram e marcam profundamente a caminhada missionária e evangelizadora da Igreja desde o seu nascimento. Estes apóstolos nos fazem refletir que Deus chama os pecadores para serem santos e para levar a mensagem do reino através do testemunho de conversão e da missão no mundo inteiro, de levar a palavra de Deus, formando comunidades de amor e sendo vínculo de comunhão. Também aprendemos que não é somente os sábios que o Senhor chama, mas as pessoas das diversas realidades de vida. Basta estarmos abertos ao chamado e querermos viver uma experiência de caminhada com o Senhor, uma busca de crescimento espiritual e de discipulado. Portanto, devemos seguir em frente, olhando para São Pedro e para São Paulo como bases da vida apostólica e missionária da Igreja. Eles nos ensinam a caminharmos com o ressuscitado e a superarmos nossas fragilidades e pecados que muitas vezes nos impedem de seguirmos em frente com Ele. Nos ensinam também estes apóstolos que mesmo nas nossas fragilidades humanas, se deixarmos o amor de Cristo nos alcançar, podemos nos tornar santos e seus discípulos missionários. E assim podemos concluir com as palavras do apóstolo Pedro: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esta solenidade de São Pedro e São Paulo nos traz como título As Colunas da Igreja.
Um é o pescador dos mares da existência, chamado pelo Senhor para uma experiência. Segue-o pelo caminho, não viverá sozinho, mas terá as exigências. Outro é o doutor, o sábio e o rigoroso, que seguiu sem temor o Senhor amoroso. Deixou a estrada da morte e seguiu firme e forte, apaixonado, fervoroso. Os dois seguem andando, superando as barreiras. Cristo foi os conquistando para a missão primeira, que é o reino implantar e a palavra a semear pela sua vida inteira. Pedro viveu com o Senhor ainda neste mundo, conheceu o seu amor mais forte e mais profundo, e quando o Senhor partiu e então ressurgiu, Pedro saiu pelo mundo. Paulo viveu diferente toda a sua conversão e foi seguindo em frente, caminhando em missão. Formou muitas comunidades e pregou toda a verdade na busca da comunhão. E nós, os cristãos, da nossa atualidade, como ser comunhão nesta sociedade, como ser sal e luz, como carregar a cruz e formar fraternidade. Somos Pedro e somos Paulo pelas várias estradas, comunhão e missão sendo as nossas jornadas. Somos a fraternidade, vivendo a caridade e sendo vidas doadas. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, pelo testemunho de Pedro e Paulo, ilumine o seu caminho.